Vamos iniciar esse vídeo aqui, né, falando a respeito do seu ser amado. Nós vamos entender com esse vídeo como que está a cabeça dessa pessoa, mesmo que ela esteja afastada, né? Como que está a cabeça dessa pessoa com relação a você, com relação a essa situação desse afastamento entre vocês. Então, nós estamos aqui para entender melhor a energia dessa pessoa, entender melhor como isso funciona na cabeça dele ou dela, tá bom? Lembrando que esse vídeo é para os virginianos, é para você, virginiano, né? Nós vamos falar sobre o seu ser amado, tá? Com o tarô, nós vamos ver a energia para o seu momento, energia para a sua situação pessoal, ou seja, algo com relação a você que a espiritualidade tenha para te falar, tá? Independente de ser amado. Após isso, nós vamos ver a energia do seu ser amado com relação a você. Nós vamos entender como é que essa pessoa está com relação a você, né? As energias, o que a espiritualidade traz para você sobre essa pessoa, tá? E com o baralho cigano, nós vamos pedir mais detalhes, tá? O povo cigano vem para trazer mais detalhes a respeito disso, tá? A respeito desse seu ser amado com relação a você, com relação a essa situação entre vocês, tá? De afastamento, que eu digo, tá bom? Eu vou separar aqui o deck, que nós vamos usar posteriormente. Vou me apresentando, tá? Pra quem não me conhece, me chamo Jéssica, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, caso você goste da energia do canal, da forma que eu faço as leituras, se você se identifica com esse tipo de leitura, tá? E compartilhe com alguém também que precisa de uma orientação por parte da espiritualidade, por parte dos guias e guardiões, tá? Nós vamos iniciando agora. Peço licença ao seu anjo da guarda, peço licença ao seu eu superior, tá? Para que nós possamos trazer uma orientação aqui por parte da espiritualidade para o seu momento virginiano. Peço licença, vamos iniciando aqui. Mostra para nós tarô. Energia atual para o signo de Virgem. Uma carta, outra carta. Energia atual para o signo de Virgem. Revela para nós. Energia atual para o signo de Virgem, para essa pessoa que está aqui presente, assistindo a esse vídeo, conectada a esse vídeo. Revela para nós espiritualidade, revela para nós universo. Vou pedindo aqui. Olha só. 7 de espadas. Abre o jogo. O 7 de espadas. Em seguida vem o 2 de copas. Em seguida, 10 de copas. Tá? Aqui, gente, é o que eu sempre falo, tá? Vou explicar certinho aqui pra você. Que quando eu tiro a energia para o seu momento, eu falo pra você que não é a respeito do seu ser amado, certo? Só que, às vezes, então assim, pode cair sobre financeiro, sobre profissional, sobre saúde, sobre amizade, sobre qualquer coisa no âmbito da sua vida. Só que aqui tá falando sobre o ser amado, tá? Então, aqui eu vejo o 7 de espadas trazendo aqui. De alguma forma, você se sentindo traído, passado pra trás, sentindo talvez que confiou nas pessoas erradas também, ou confiou demais, tá? Mas aqui eu sinto aqui os virginianos com uma questão aqui, tá? Uma sensação de terem sido passado pra trás, tá? Que as coisas não funcionaram do jeito que você esperava, né, que você talvez criou uma expectativa sobre alguém ou uma determinada situação no qual você se sentiu, né, de verdade, assim, traído, tá? Só que aqui, eu tenho uma sensação aqui a carta, se você for observar, tem esses 2 corvos aqui, tá? No comecinho, aqui em cima. Pra quem não sabe, o corvo, ele é um animal que tem uma memória muito forte. Tá? Então, assim, se você fizer mal para um corvo, ele vai lembrar disso pro resto da vida. Ele vai marcar o seu rosto. E ele vai passar isso para os familiares dele, né? Ali os outros corvos que estão próximos a ele vai passar essa informação, tá? Então, o corvo, ele tem uma memória muito forte. E uma emoção, um sentimento muito forte. Então, também, tá? Se você fizer mal pra ele, quanto você fizer bem, tá? Então, se você fizer um bem pra um corvo, ele também vai marcar você, ele também vai ser eternamente grato. Então, parece balela isso que eu tô falando, mas não é,
tá? Então, ele vai trazer sempre essa memória, e onde ele te encontrar, ele vai lembrar de você, tá? E ele vai passar isso para os outros também. Então, o Corvo, ele tem essa questão dessa memória muito forte, tá? E é extremamente inteligente. Então, onde traz aqui essa questão, o que eu tô falando? O que eu quero dizer para você? Tem uma questão aqui, tá? Que os seus ancestrais, a sua espiritualidade está te acompanhando diante dessa situação e está vendo tudo, tá? Se alguém fez mal para você, se alguém fingiu algum tipo de sentimento por você, se alguém fingiu alguma amizade, se alguém tirou algo de você, se alguém agiu com injustiça e falsidade com você, isso foi visto, isso não foi, não passou desapercebido, tá? No momento em que isso aconteceu, no momento em que você confiou e a pessoa traiu a sua confiança, ela estava sendo vista pelos seus guardiões, pela sua espiritualidade, pelos seus ancestrais, tá? E isso não vai ficar assim, tá? É o recado que eu tenho pra te dar a respeito disso, tá? 2 de copas e o 10 de copas aqui, eu vejo que tem alguém que você gosta muito, tem muitos sentimentos, que você se familiariza bem. E aqui eu vejo a questão de harmonia, em questão do sentimento, questão do emocional, aqui eu vejo que tem como se vocês estivessem bastante em comum, né? Bastante em comum, eu vejo aqui que você tá entrando numa energia... Ou você está conhecendo alguém, independente do ser amado afastado ou não, ou você tem realmente muito sentimento por essa pessoa, um sentimento de quero seguir uma vida com essa pessoa, quero ter família. E se foi o seu ser amado aqui, eu vejo que você tem um sentimento muito forte com relação a essa pessoa, de construção de família, de levar a sério mesmo, sabe? Não é brincadeira, eu vejo aqui que você não tem esse interesse de brincar com os sentimentos das pessoas, e talvez por isso foi uma traição forte aqui, né? Mas, olha só, 4 de paus traz aqui que haverão comemorações ainda, tá? Independente de ser com essa pessoa ou ser em outro ramo, mas aqui em outro ramo não, com outra pessoa, mas com relação à sua vida sentimental, à sua vida amorosa, a espiritualidade está falando, não perca fé, porque vai chegar o momento em que você vai encontrar alguém que ressoa com a sua energia, que ressoa com você, com quem você é, que te aceita por completo, né, que te apoia, não somente que você apoia essa pessoa, que você tá ali o tempo todo apoiando a pessoa e a pessoa nada, né, não, né, porque relacionamento são as duas partes, né, a questão de doação, não é você somente cuidando da pessoa, porque senão vira uma outra coisa, né, vira uma dependência, né, tem muita gente que confunde relacionamento conjugal mesmo, amoroso, com outra coisa, tem gente que adota pra criar, né, que acha que é filho ali, que você tem que fazer tudo pela pessoa e a pessoa nem aí pra você, né, que não é uma troca, né, que você tá ali o tempo todo só cuidando da pessoa, protegendo, guardando, e ela não retribui, então se torna aquele relacionamento de pai, filho, mãe, filho, enfim, tá? Tem que tomar cuidado com essas questões aqui, mas aqui eu vejo que vai chegar um momento, tá, em que você vai ser honrado, que você vai sentir Você vai sentir bem forte essa questão de uma pessoa que realmente te cuida, que realmente tá ali com você, tá? Que realmente tá ali partilhando de momentos bons com você, né? E te aceita por inteiro, tá? O 4 de paus fala sobre também grandes comemorações, tá? Mas olha só, aqui o 9 de paus e o 9 de copas. Fala também sobre você. Mesmo assim, tá? Quando aparecer essa pessoa, quando surgir essa pessoa, pede para que você não se desestabilize, tá? No sentido emocional, aqui pede para que você tenha uma estabilidade, pede para que você use a sua sabedoria, e mesmo assim, ainda assim, você tenha estratégia, tenha jogo de cintura, mesmo que você confie na pessoa, é importante observar, nunca baixar a guarda por inteiro, né? Sempre estar ali. Só que aqui, com relação à pessoa que traiu a sua confiança, eu vejo que pode acontecer, se você aceitar essa pessoa de volta, por exemplo, se você aceitar que ela venha para os seus caminhos, enfim, não sei o que você vai querer, né? Mas aqui eu vejo que se você aceitar essa pessoa, tem grandes chances de você, por um período, ficar um tanto quanto desconfiado,
tá? Que a espiritualidade tá falando sobre isso. Não que vocês não vão ter aí bons momentos. Não somente questão de traição física, gente, tá? Mas assim, independente de você deixar essa pessoa entrar no seu caminho novamente ou não, aqui a espiritualidade fala que para você converter a questão da desconfiança, né, em apenas saber se proteger também, tá? Não deixar que isso vire um trauma, que trave você e tudo mais, né? Que você fique agindo ali na defensiva o tempo todo, não. Tá falando sobre saber se proteger, observar, né? Analisar com calma, tá? Mas aqui eu vejo que tem, mais uma vez, aqui que traz muito essa questão de uma harmonia na sua área afetiva, na sua área amorosa, tá? Pessoas que vão chegar no seu caminho, que vão trazer essa questão de tranquilidade emocional, tranquilidade no sentido familiar, onde você vai poder se sentir mais amado, sabe? Não somente, como eu falei anteriormente, de você se doar, mas de você receber também, né? De você perceber que você também é cuidado, que você também é cuidada, que você também é zelado, né? Que você tá ali, né? Sentindo essa questão de ser amado de verdade, né? Não somente a pessoa falar que ama, né? Mas também demonstrar, né? Fazer por você também o que você faria por ela, pelo menos. O As de Paus, 2 de Espadas e 5 de Paus, tá? Tá falando aqui... tá falando aqui, olha, o As de Paus e o 2 de Espadas, 5 de Paus ali, tá falando que, assim, é uma questão de livre-arbítrio, tá? É como se fosse assim, olha, tem essas possibilidades aqui pra você, tá? Independente disso aqui que você passou, tem essas possibilidades, grandes comemorações, um relacionamento mais harmônico, onde você vai sentir mais tranquilidade, né? Mas vai de você, tá? As de Paus e 2 de Espadas. Porque tem pessoas, tá? Tem virginiano aqui que está um pouco resistente, mas aqui é onde a espiritualidade está falando pra você. Vai de você, né? Vai do seu interesse, vai do que você quer, vai daquilo que você deseja, tá? Olha só, o As de Paus, e aqui tá falando sobre esse emergir, né? Desse seu interesse. E o 2 de Espadas, né? Falando que a decisão é sua, que é a sua escolha, que é o seu livre-arbítrio, que você não é obrigado, nem é obrigada a aceitar nada, a fazer nada, mas aqui é apenas uma orientação, tá? E o 5 de Paus tá falando sobre você trabalhar algumas questões internas também, tá? Brigas internas, sabe? Aquela questão de você ficar ali brigando com você mesmo, né? Poxa, confiei tanto nessa pessoa, eu que fui burro, eu que fui burra. Ficar se culpando, sabe? Evite ficar se culpando por você ter se entregado, por você ter se permitido, né? Não deixe que isso sabote você, não deixe que isso atrapalhe você. Não fique aí pensando que o erro foi seu. O erro foi da pessoa que agiu errado com você. O erro foi da pessoa que não cumpriu com o combinado com você, porque é diferente quando você cria expectativa, né? Você cria expectativa em cima de uma pessoa, sendo que aquela pessoa não pode te oferecer aquilo que você espera. É diferente de você e a pessoa combinarem algo, né? De terem algo combinado, algo conversado, né? E a pessoa atrair sua confiança, tá? E aqui, sobre os 5 de Paus, tá falando sobre isso, sobre você não ficar ali se martirizando, se achando que o negócio é com você e fica aquela briga interna toda, tá? Ou se tem alguém entrando no seu caminho, você passou por traição, foi passado para trás, né? Você passou por toda essa questão desse sofrimento e agora você está agindo na defensiva, com base no seu passado, com tudo que você passou, e aí chegou uma pessoa maravilhosa que realmente te assume, que realmente tá ali com você, né? E aí você acaba ficando, né, em cima do muro por medo, né, onde a espiritualidade está pedindo para você transmutar isso, trabalhar esse medo, essa briga interna aí, né, para que você consiga abrir novos horizontes para você, tá bom? Agora nós vamos ver sobre o ser afastado aí, tá? Por quê, gente? Mas você tá querendo ver sobre o ser amado e aí tá falando sobre uma outra pessoa? Sim, é uma leitura geral, não é uma leitura particular, com apenas uma energia, e tem pessoas que, mesmo gostando de outra lá do passado, né, acaba se permitindo, acaba, né, conhecendo outras pessoas, acaba
abrindo, né, espaço para outras pessoas chegarem, tá, gente? Tem gente que não, tem gente que fica ali focado só naquela pessoa e não vive mais a vida só esperando a outra pessoa. Outra pessoa tá lá vivendo a vida dela, tá casada, tá namorando, tá ficando, e a outra fica ali se guardando o resto da vida. Não, tem gente que não, tem gente que aproveita a vida, tá? Tem gente que aproveita e vai viver. Vamos ver agora como está a energia do seu ser amado com relação a você. Nossa. A energia do seu ser amado com relação a você. Peço licença ao anjo da guarda dessa pessoa, peço licença ao eu superior dessa pessoa, o seu ser amado, a pessoa que você está trazendo aqui a essa mesa, tá? Vamos ver, energia, é a segunda vez já que aparece essa carta. Energia do ser amado com relação a esse virginiano, essa virginiana aqui presente, como está, tarô? Revela pra nós. Gente, ó, esse tarô, ele escorrega muito, então, tô só explicando pra vocês porque que às vezes eu não considero, tá? Porque ele é muito escorregadio, ele é muito fininho, então ele acaba indo mesmo, ó. Tá vendo? Acabei de mexer e ele tá aqui ainda. Mostra pra nós espiritualidade, mostra pra nós o universo. Como está a energia do ser amado dessa pessoa com relação a ela, nesse momento, atualmente. Carta do Sol, pulou, aí pulou. Revela pra nós, tarô, revela pra nós, universo. Carta do Sol e o Rei de Paus. É isso? É. Energia do ser amado com relação a essa pessoa aqui presente. Como está a energia do ser amado dessa pessoa com relação a ela nesse momento, tarô? Revela pra nós, universo. Como está a energia dessa pessoa? Energia do ser amado dessa pessoa com relação a ela nesse momento. Vou dividir aqui, tá? E considerar as que pularam. Aqui, carta do Sol, o Rei de Paus e 8 de espadas. Olha, aqui eu vejo que essa pessoa, carta do Sol com o Rei de Paus, me traz muita questão dessa pessoa tá muito... traz a sensação do magnetismo, mas o que eu quero falar aqui é... essa pessoa tem alguma coisa aqui com relação a você, de sentimento, de ciúme, de apego, uma certa devoção também, me traz essa sensação aqui, tá? A carta do Sol e o Rei de Paus. Então, é aquela pessoa que, por mais que esteja afastado, pode ter um sentimento de posse com relação a você, de ciúme, coisas nesse sentido, tá? E não toma nenhuma atitude, tá? O 8 de espadas traz essa questão. E não toma atitude não é porque não pode tomar, é porque ela simplesmente não se permite. Tem as crenças limitantes dela, pode ser uma pessoa muito movida pelo emocional também, tá? Essas crenças limitantes, essas travas, esses bloqueios, tem muito do emocional, tá? E do mental, tá bom? E ela não toma uma decisão, ela não toma uma atitude que ela poderia simplesmente tomar. Não tem nada que prenda ela, não tem nada amarrando ela, não tem nada travando essa questão, não. Ela não faz por uma questão de crenças, pode ser também uma questão de orgulho, tá? Muito forte, tá? Que me traz muito essa questão. Ela se apega tanto ao orgulho, tanto ao ego, tá? Ao egocentrismo, na verdade, né? E que ela acaba não se permitindo. O que que tá bloqueando ela? O ego dela, tá? O orgulho, entre aspas, ela se achar a última Coca-Cola do deserto, achar que ela é a melhor, achar que você não consegue ninguém melhor que ela e achar, na verdade, ter uma certeza aqui que é só ela fazer assim que você acaba indo atrás quando ela quiser, ou se ela for até você, enfim, você aceita e tudo mais. Isso daqui tem muito a ver com egocentrismo, tá? Não é pra todo mundo, lembre-se que é uma leitura geral, tá? Então aqui, o que prende e trava muito essa pessoa é muito do orgulho, tá? Orgulho, ego, orgulho ferido, egocentrismo, tem muitas essas questões. Adapte a sua situação aí, tá? Carta da Estrela. Tem muito ego aqui. E aqui a carta 3 de Paus.
Rei de Pentáculos, 10 de Espadas. E aqui, 3 de Pentáculos. Aqui, inclusive, a carta da estrela me traz a sensação de que, assim, pode ter espiritualidade trabalhando para que ela consiga se curar dessas questões, tá? Então, se você tá fazendo algo no sentido espiritual, pedindo para a espiritualidade trabalhar sobre esses bloqueios, tem espiritualidade atuando. Só que tem um adendo. Essa cura só vai acontecer se esse ser amado se permitir também, tá? Não adianta, porque a espiritualidade não vai mexer nesse livre-arbítrio dela não, tá? Aqui eu vejo que existe sim uma possibilidade de cura, porta aberta para cura, para transmutação, para conexão e tudo mais, até porque ela tem essa conexão com você também, ela sente isso, tá? Apesar dessas travas e tudo mais, tá? Ela sente essa conexão, ela sente essa questão com você, mas ela não se permite, né? Então, enquanto ela fica ali se segurando nessa questão desse orgulho e desse ego, a espiritualidade tá ali atuando, tá ajudando no que pode, porque nas demais coisas ela precisa se permitir, ela precisa querer. E o 3 de paus traz aqui a sensação para mim que ela tem um interesse em te procurar, em movimentar, em ir atrás, tá? Aqui ela está na energia de movimentação, ou seja, de ir em busca de você, ir até você, né? Então aqui eu vejo isso, só que o rei de Pentáculos não somente em questão de ir atrás de você, não. Mas aqui eu vejo como se ela estivesse movimentando as coisas para prosperar na vida financeira dela também, tá? Nesse momento. E aqui pode ter ser amado que quer prosperar, quer crescer na vida para poder ir atrás de você por algum motivo, talvez para te dar uma vida melhor, ou se vocês tiveram grandes problemas por questão financeira, né, muitos problemas, discussões, medo, né, então se teve essa questão aqui, eu vejo que ela tá tentando trabalhar com relação a isso, para prosperar, realmente, Rei de Paus e o Rei de Pentáculos, tá? Eu vejo aqui que ela tá em busca de crescer, de prosperar, né? Pode ser uma pessoa que trabalha com arte, inclusive, Rei de Paus traz essa questão, então é aquela pessoa que trabalha para si, pode ser aquela pessoa que trabalha, que tem aquele potencial que você já percebeu de liderança, né? E é aquela pessoa que vai e conquista, vai atrás dos objetivos e que nunca cansa, por mais que receba um não da vida, ela sempre tá correndo atrás. Aqui eu vejo que ela tem esse interesse de fazer essas coisas darem certo e tem a ver com o ego dela, sabe? É como se fosse assim, eu não admito que essa pessoa fique fazendo algo por mim no sentido financeiro. Eu quero estar bem financeiramente para que eu procure essa pessoa ou para que ela veja que eu prosperei, que eu estou bem, que eu cresci, sabe? Essas questões aqui, eu vejo muito isso, tá? Talvez essa seja uma das crenças limitantes dela também. E olha só o 10 de espadas, isso traz muito sofrimento para ela, tá? Isso faz com que ela sofra, isso faz com que ela, né, acabe se sentindo mal, né? Isso traz um certo sofrimento para ela. Essa questão dela se prender, essa questão dela se fechar, acaba trazendo sofrimento para ela. Ela acaba sofrendo também. Ela acaba tomando para ela situações ruins, de consequências, por conta do ego dela, né? Consequência, aquela pessoa que é super orgulhosa, que não dá o braço a torcer e tá lá sofrendo, né? E às vezes a consequência disso também, né, é um certo sofrimento para ela. E olha só, o 10 de espadas aqui mostra também, tá, que esse tipo de bloqueio, esse tipo de situação pode ser finalizado. Mas ela precisa querer, olha só, o 3 de pentáculos, né, fala sobre isso. Ela precisa querer, ela precisa se permitir, e o 3 de pentáculos fala que nem sempre ela vai conseguir sozinha. Ela tem que entender que, às vezes, ela vai precisar de outras pessoas ali do lado dela, né? Pode ser uma pessoa muito orgulhosa, não quer pedir ajuda, né, não quer pedir socorro, não quer pedir um amparo para ninguém, mas ela vai ter que passar por esse aprendizado aí de que nem tudo ela vai conseguir sozinha, nem tudo ela com ela ali, ela vai precisar pedir apoio para alguém, às vezes pode ser até para você, tá? E também da espiritualidade. Às vezes a espiritualidade só tá esperando ela abrir a boca, tá? E olha só, 6 de pentáculos, 4 de copas
e o eremita. Aqui, o 6 de pentáculos mostra que o interesse dela com relação a você é realmente uma questão de recomeço, tá? Tem uma tendência aqui para que ela queira realmente um recomeço com você, ela tem esse interesse ainda de recomeçar, de tentar de novo, de fazer dar certo. Mas aqui, o 4 de copas mostra que assim, o que atrapalha ela? Chorar pelo leite derramado, ficar olhando muito pro passado, não ser uma pessoa grata, ser uma pessoa que não tem gratidão, ou seja, às vezes a vida traz para ela oportunidades e ela simplesmente vira as costas, ela simplesmente não agarra as oportunidades que a vida traz para ela, reclama de tudo, não está feliz com nada, isso acaba atrapalhando ela, tá? Mas aqui a carta do eremita mostra que ela vai ter que passar um período aí que ela vai ter que se recolher, tá? Pode ser um período onde vocês vão ficar um pouco afastados, porque essa pessoa vai precisar estar um pouco mais isolada, trabalhando dentro dela, trabalhando interno dela. Então, aqui ela pode acabar se isolando um pouco mais, mas eu não vejo aqui por conta de uma outra pessoa, tá? Ah, mas ela tá casada com outra pessoa, ah, mas ela conheceu outra pessoa, tudo bem. Mas a questão do isolamento dela não é por conta dessa outra pessoa, é porque ela vai ter que refletir muito, vai ter que mudar muito algumas questões internas, tá? E isso remete a tempo, tá, gente? Isso vai ser algo, o que o eremita tá falando aqui? Não é algo que você vai fazer por ela, não é algo que você pode fazer por ela, que às vezes você fica aí se desgastando, procurando um jeito de ajudar, mas é algo que é ela que vai ter que fazer por ela, não tem outro jeito, tá? É algo que ela mesma que vai ter que fazer, ela mesma que vai ter que iluminar as próprias sombras dela, porque todos nós temos, tá? Sombras e luz. Ela mesma que vai ter que iluminar as próprias sombras dela, ela mesma que vai ter que cuidar disso, e trabalhar, e se trabalhar, né? E se permitir. Não vejo aqui que é algo que é você que tem que fazer ou outra pessoa, tá? O que está sendo feito já está sendo feito, mas agora é ela, tá? É ela com ela mesma, tá? E olha só, carta do mundo. Ela se permitindo, gente, tem grandes oportunidades de que as coisas mudem. E aí vem essa questão das realizações, ela renascendo, né? Ela renascendo, ela transbordando, as coisas modificando aí pra vocês dois ou pra vocês duas, tá? E prosperando, né, de uma maneira realmente bem positiva, mas ela precisa se permitir, ela precisa parar de virar as costas, porque tá vindo ajuda pra ela sim, só que ela tá virando as costas pra essas ajudas aí, tá? Ela precisa passar por um processo aqui de mudança realmente, tá? E é algo realmente interno, é algo que realmente é ela que vai fazer por ela mesma, tá? Mas nós vamos ver aqui o que o povo cigano tem a dizer. Vamos ver aqui o que o povo cigano tem a falar pra você. Eu espero que a mensagem tenha sido clara, mas se ficou alguma dúvida, gente, faça sua consulta particular, chame um tarólogo, uma taróloga da sua confiança, faça sua leitura, tire as suas dúvidas, ou se você quiser, pode me chamar. O meu contato tá no primeiro comentário fixado, é só você clicar no link que você vai ser direcionado ao meu WhatsApp, e aí nós podemos conversar um pouco melhor, tá? Mas por quê? Porque as pessoas acabam se apegando, às vezes, e se esquecem que é uma leitura geral, né? Não vai ressoar 100% com todo mundo, não vai ressoar com todos. Então, é importante que você tenha responsabilidade, né? E separe o que é seu e o que é da outra pessoa, tá? Ou se você quiser tirar uma dúvida, realmente o importante é uma consulta particular, que aí é na sua energia, na energia da outra pessoa, ou em outra questão, e aí você consegue tirar suas dúvidas, né? Vamos lá? Mostra pra nós, povo cigano, mais detalhes da situação. Revela pra nós mais detalhes dessa situação entre esse ser amado e essa pessoa aqui presente. Mais detalhes dessa situação. Mais detalhes dessa situação entre esse virginiano e essa pessoa. Carta da âncora abrindo o jogo. Carta da árvore, os ratos.
carta do cão, carta do jardim, a criança, os peixes e a carta da casa. Olha, o que eu já vou adiantar pra você, o urso ali, os lírios, carta da cegonha e a torre, ó, que interessante, né? O último foi o eremita, né? A torre remete muito a essa questão, né? Das questões internas, tá? Aqui, o que eu já posso adiantar pra você é que essa pessoa tem ser amado aqui que vai sofrer alguma perda. Pode ser no sentido financeiro, pode ser alguma coisa assim que ela tem... alguma coisa sobre... Pode ser algum familiar, tá? Porque carta da árvore me remeteu muito à questão de família, mas de ancestralidade, como eu posso dizer? Pessoa que veio antes dela, tá? Então pode ser alguém mais velho aí, que tem a ver com raízes, árvore genealógica, essa questão aí, tá? Que eu tô falando pra você. Ou seja, pessoas próximas que ela pode sofrer alguma perda, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas aqui, a carta da âncora, a árvore, aqui me traz a questão de que essa pessoa, ela é muito instável, tá? Tem alguns bloqueios, é muito teimosa, muito... Sabe aquela pessoa cabeça dura? Ela sabe o que é pra ela fazer, ela sabe o que ela tem que fazer, né? Mas ela acaba não fazendo. E é onde traz sofrimento pra ela aqui, ó, de novo, naipe, né? 9 de espadas aqui. O 9 de espadas me traz a sensação de que essa pessoa, ela nem tá dormindo bem, tá? Pode ter noites mal dormidas, aquela pessoa que não tá descansando bem, aquela pessoa que não consegue ter tranquilidade no mental dela, né? Muito cansada, né, na questão do mental, do racional, aquela pessoa que não tá conseguindo pensar, né? Pode estar um turbilhão de coisas na cabeça dela, tá? E aqui eu vejo que esses bloqueios acabam trazendo esse monte de coisa na mente dela, né? E aí, por quê? Porque ela tem que fazer as escolhas dela, tá? O 7 de copas aqui na carta da árvore traz essa questão. Ela precisa tomar uma decisão, ela precisa sossegar, ela precisa parar, observar, separar as coisas e fazer as escolhas dela, né? Ela sabe disso. Só que a carta dos ratos, a carta do cão aqui me traz a sensação de que ela é uma pessoa que age muito na defensiva. É aquela pessoa que até tem, assim, esse lado dela de parceria, de amizade e tudo mais, mas ela acaba agindo muito na defensiva. Pode ter pessoas que estão próximas a ela, assim, no interesse de tirar algo, de roubar, de tirar a paz, de tirar a tranquilidade e tudo mais, me traz essa sensação aqui, de tranquilidade não, mas, sabe, a carta do cão aqui me traz essa sensação, junto com a carta do rato, que ela não tem muito em quem confiar, em quem contar, tá? É aquela pessoa que pode estar rodeada de pessoas que ela sabe que no fundo, ela não pode contar muito com essas pessoas, sabe? E aí, se você se separou dessa pessoa também por influência de amizade, amigos que ficam ali dando pitaco, opinião torta, que você sabe que é uma má influência, aqui eu sinto que aqui o seu ser amado sabe disso, tá? Por mais que possa ter defendido essa pessoa, seu ser amado tem uma consciência disso, sim. Pode não admitir pra você, mas tem essa consciência, tá? E aqui também, gente, eu vejo que essa pessoa, ela age muito na defensiva, né? A carta dos ratos traz essa questão ali, com o naipe 7 de paus aqui me traz muito essa questão, né? De agir na defensiva, de estar sempre... Sabe aquela pessoa que você vai falar alguma coisa, ela tá com 7 pedras na mão? Ela age muito assim, por mais que ela seja uma pessoa legal até, e por mais que ela, no fundo, o que ela gostaria era de apoio emocional, tá? Que o 10 de copas traz essa questão, apoio emocional, tranquilidade, ela queria sentir essa paz, né? Paz no sentir dela, né? Aquela pessoa que queria respirar com relação a essas questões, tá? E aqui, olha só, carta do jardim, a criança mostra que
o interesse dela com relação a você, porque ela te vê como uma pessoa que vale a pena, por mais que ela haja dessa forma, é aquela pessoa que toda vez que talvez você se aproxima, ela age muito na defensiva, o interesse dela era recomeçar, olha só, jardim, a carta da criança, tem interesse em te ver de novo, ela tem interesse em recomeçar, e aqui eu vejo que ela gostaria que as coisas fluíssem também, tá? Que as coisas fluíssem para algo maior entre vocês, tá? Então, se for uma questão realmente de recomeçar com relação à família, recuperar a família, ou seja, se você estava construindo família com essa pessoa, né? Ou fazendo planos, projetos, sonhos, enfim, eu vejo que ela tem interesse, que ainda assim vocês reiniciem tudo isso e recuperem essas questões, né? E que as coisas fluam dentro de você. Só que aqui a carta do urso, carta dos lírios, mostra que ela é uma pessoa muito orgulhosa. O que atrapalha ela é o orgulho, gente. Então é aquela questão, tá? Eu não romantizo nada. É uma questão de você avaliar se isso vale a pena ou não. Tá, Virginiano? Você avaliar, você observar se isso vale a pena ou não. O urso é a carta dos lírios, a carta da cegonha aqui traz muito essa questão de deixar o orgulho de lado, tá? Existem virginianos aqui, não é pra todo mundo, mas tá falando, a pessoa que eu estou falando isso, ela sabe que é pra ela. É deixar o orgulho de lado, aquela questão de, fiz tudo o que eu fiz até agora, né? Dediquei tanto a essa pessoa pra agora desistir? Nunca. Sabe aquela coisa? Então, aqui a espiritualidade tá falando o seguinte: no dia que você desapegar e tranquilizar a sua mente de verdade, não só no seu falar, não falar para as pessoas, mas isso acontecer dentro de você, virão novidades, tá? Quando você menos esperar, virão as novidades. E realmente aqui pode ser ainda com relação a essa questão desse afastamento entre essa pessoa e você, tá? Mas aqui também tem uma outra questão aqui que eu estou vendo sobre o seu ser amado, tá? Lembra do que eu falei, que essa pessoa também vai sofrer perdas? Aqui eu não vejo só perdas no sentido familiar, mas tem perdas financeiras, tá? A carta da árvore, a carta dos peixes. Ali a carta dos ratos em cima da carta dos peixes traz muito essa questão, tá? Algo no sentido financeiro que essa pessoa vai confiar, tá? Ela vai acabar perdendo. Vai ter perdas financeiras aí, pode ser através disso que ela vai acabar te procurando, tá? Pode vir meio quebrada, ela pode acabar tentando te procurar algo assim pra desabafar, pra contar pra você, algo nesse sentido. Você vai perceber o retorno dessa pessoa a partir dessa perda financeira que ela vai sofrer aí pela frente, tá? E por mais orgulhosa que ela seja, por mais egocêntrica que ela seja, tá? Ela tá tentando, né, controlar as coisas, tá agindo na defensiva dessa forma, tá sendo super resistente. Aqui a carta do urso me traz essa sensação, mas aqui eu vejo que, na verdade, quando as coisas se tranquilizarem, ela vai acabar te procurando. Só que a carta da torre aqui fala pra você, virginiano, que ela vai te procurar, mas de uma forma, assim, mais reservada, tá? Então, assim, não vai ser aquela coisa que ela vai contar pra todo mundo, não. Eu vejo aqui que ela vem um pouco mais reservada, tá? Porque o interesse dela é realmente retornar e tudo mais, só que ela tá um pouco mais fechada. Esse é o momento onde ela tá um pouco mais isolada, tá mais fechada, por essa questão de orgulho, por questões de bloqueio que ela mesma coloca. Enfim, é uma confusão aqui que ela mesma causa, não tem necessidade. É onde estava falando lá anteriormente, tá? Não é... Ela vai ter que fazer as escolhas dela, né? Ela vai ter que tomar as decisões dela, e isso é algo realmente dela mesma, tá? E aqui o 6 de espadas tá falando que o que só um spoilerzinho, tá? O que seria essa questão dela refletir sobre ela, né? A parte que ela vai ter que olhar pra dentro dela, lembra? É deixar pra trás o que não vale a pena levar pra frente, levar pra novos ciclos, pra novos começos, porque enquanto ela ficar repetindo o ciclo, ela vai voltar pra estaca zero, tá? Então, assim, se ela fica cometendo os mesmos erros, se ela fica sempre ali acompanhada das mesmas pessoas que atrasam a vida dela vai ficar a mesma no atraso, vai ficar sofrendo perdas, né? Vai ficar nessa questão desse orgulho, é aquela pessoa que... sabe quando você anda com uma pessoa que não te leva pra frente, que só te dá conselho ruim,
que vê uma coisa em você que você tá errando, que tá te prejudicando, mas ela incentiva, é mais ou menos isso aqui, tá? Enquanto ela continuar com essas pessoas do lado dela, ela vai voltar pra estaca zero e ela vai passar por sofrimento. Tá, então é onde aqui tá falando, o Seis de Espadas tá falando sobre ela deixar pra trás tudo que faz mal pra ela, tudo que não serve mais, na verdade, e levar pra frente, levar pra vida dela apenas e retornar, né, pro caminho dela apenas com o que realmente vai agregar. Mas é isso, gente. Se você quer essa pessoa de volta, você vai ter que ter muita paciência. Tá? O urso aqui, os lírios, traz muito essa questão. Paciência, sabedoria, tranquilidade. Vai ter coisas que você vai ficar com raiva, mas você vai ter que ter muita paciência, realmente. Vai ter que ter muita resiliência também. Mas é aquela questão. Tem que avaliar com calma e com tranquilidade se realmente vale a pena ou não, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão pela sua presença. Espero ter te ajudado. Tá, eu espero ter te ajudado, espero que a mensagem tenha sido clara. Deixa o seu joinha caso tenha te ajudado, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa de uma orientação também, tá? Tem outros vídeos dos outros signos, fique à vontade. E é isso, tá, gente? Qualquer coisa, é só me chamar lá no WhatsApp, se você quiser, né, uma consulta, me chama no WhatsApp que a gente conversa, eu te explico como funcionam os valores, tá? O agendamento e a leitura em si, tá bom? É isso, um beijo pra você, até o próximo vídeo, tchau, tchau!